Então tá, hoje, gente, a gente vai falar desse livro que é muito, muito rico, né? A gente vai falar sobre situações. Eu gosto muito, por quê? Porque são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. E não tem como a gente não estar dentro desse assunto, assim, para não ser muito, muito, né, assim, abusada, eu não vou falar 100%, mas eu falaria 99%. Se não é num ponto, é no outro, né? Porque a partir do momento que a gente a gente sabe que nós viemos para um planeta de provas e expiações, tudo que a gente vai falar hoje está dentro do nosso cronograma. Se não foi, é. Se não é, vai ser. Mais ou menos isso. Eu vou falando, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá Sim, bom. obrigada. Valeu, Ok. obrigado. Não deixa a tia no vácuo. No vácuo é bom. No vácuo é ótimo. É que eu sou jovem. É Vamos isso aí. começar, vamos começar falando sobre nós, ok? Nós somos o quê? Família. Tanto a carnal, né? A consanguínea, quanto aquela que a gente forma, né? Com as pessoas mais próximas. Então, há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos por meio de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente. Já não, já na. Deixa eu tirar desse lado aqui. Isso aqui. Já na existência atual. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 15. Então, nós nos agrupamos, seja por consanguíneo ou não, ok? Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. A responsabilidade que colocamos na criação de nossos filhos ou aqueles que, por algum motivo, foi colocado ao nosso cuidado. Aos nossos cuidados, comi um S aqui, viu, gente? A gente tem esse negócio de família e hoje a gente sabe que para você dar amor, educação, amparo, não precisa ter um laço consanguíneo, certo? Então, o mundo, né, está passando por outra fase. A gente consegue ver o quão é importante os laços que a gente cria, né? Eu coloquei essa foto aqui porque de nós, todos que estamos aqui hoje, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de ter os seus avós por perto, seja só avô ou seja só avó, ou quem teve o privilégio de ter os dois, não é? Qual as marcas que nós temos dos avós? Né? Quais os laços que a gente tem dos avós? Trabalhando mediunicamente, isso a Giovana vai ver, vai poder falar, quantas vezes são os avós que vêm buscar os espíritos que estão sendo socorridos? Quantas vezes são os avós que conseguem ter o laço mais forte com o espírito? Não é? Não estou tirando o amor de pai e mãe, mas os avós, eles têm umas ligações assim que passa, né, de encarnações a encarnações. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino, certo?
Não é só na nossa família que a gente vê as ovelhas negras, não é? A gente vê as ovelhas negras no nosso trabalho, a gente vê as ovelhas negras no nosso, todos os lugares que a gente frequenta. Sempre tem aquelas pessoas que não, né? Que tem aquela frase, né? Ai, meu santo não bateu com o dele, não é? Não é o meu santo não bateu com o dele. Com certeza, algumas coisas ali se repelem, porque já houve alguma coisa entre aqueles espíritos. Se não, entre os espíritos, nas atitudes muito parecidas, não é? Para isso, né? Falando da família, a gente entra onde? No início das formações das famílias, que é o casamento. Hoje, não mais como antes, né? Antigamente, um casamento era para a vida toda, não era? Muito lá antigamente, né, gente? Se casava, né? Não podia descasar. Hoje, não mais. Mas o que é o casamento? Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Vamos lá, no Livro dos Espíritos, na questão 695, e esse capítulo é dedicado muito a essas uniões, responde para a gente assim: é um progresso na marcha da humanidade. Não é um ponto questionável no nosso mundo atual? Porque a palavra casamento hoje, ela não tem mais o peso que tinha antes, de uma formação de família, não é? Casamento hoje é só uma palavra que hoje as pessoas não dão mais o peso que ela tem, que é a construção de uma família para o progresso da humanidade. Hoje, existem casamentos abertos, existem relações que não têm o peso da responsabilidade da construção, não é? Mas é muito bom que a gente saiba, né, que não é a palavra, e sim as ações, né? Quando você tem um relacionamento com alguém. Primordial que em um relacionamento entre duas pessoas, o respeito, né, a cumplicidade e o amor faça parte. Se não houver, não vai haver uma construção de uma família, e sim a construção de algo que a tendência é ser desmoronado, né? Então, hoje, o sonho de se casar de branco, ele não é mais tão vivo na mulher. Algumas sim, mas eu diria que na sua maioria não tem mais esse sonho, né, de se casar. Antigamente, a adolescente já queria, né, começar a pensar em quem ela ia namorar, porque com quem ela iria se casar, né? Hoje em dia já não mais. E a gente até entende que por conta da evolução, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. É claro que vão mudar. Mas a gente também tem que entender uma coisa: muitas coisas vão mudar, vão evoluir. O amor e o respeito não há alteração. Se ele não fizer parte de qualquer relacionamento, ele nunca vai encaixar, não é? Não é porque as coisas vão mudar e vão evoluir que o essencial, a base, que é Deus, respeito e amor, se não fizer parte, não vai ter nenhuma união feliz. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere ninguém sem ferir a si mesmo. Por que a gente fala isso? Isso está no livro Vida e Sexo. Quando não tiver lá Evangelho ou Livro dos Espíritos, é porque foi extraído do livro Vida e Sexo. Como que, como que a gente consegue, mesmo vivendo nesse mundo atual, com tantas coisas que já mudaram, né? Tantas ideias novas que já foram colocadas, tantas coisas, né, que hoje fazem parte do nosso mundo,
Como que a gente consegue entender que um relacionamento, seja ele qual for, entre homem, homem, mulher e mulher, mãe, filho, amigo e amiga, se não houver o respeito, não é? Quando a gente está falando de uma comunhão sexual, a gente está indo muito além disso. Muito além. Porque existem duas coisas. O sexo, ele é muito bom. Ele é muito bom, né? Não é uma coisa ruim, não é uma coisa abominável. Nele é trocado muita energia. Muita energia. A gente não tem noção do quanto, quando a gente se envolve sexualmente com alguém, o quanto de energia é trocada entre esses dois espíritos. Tão forte é que é através dessa energia trocada que se gera outra vida, que se dá passagem para outro espírito. Não fosse tão importante, não daria passagem para nós reencarnarmos, não é? E como hoje essas coisas são tão normais, né? Eu diria outras palavras até. É uma coisa que virou tão promíscua. Se perdeu, né, o significado do que é você ter uma proximidade tão com alguém, uma proximidade que chega a vocês se unirem de verdade sexualmente. Se perdeu a responsabilidade, né, de você se envolver com alguém assim, dessa forma. Eu digo isso por quê? Porque você pode até se envolver com alguém e para você ser uma coisa normal. E se para outra pessoa não for normal? Porque essa troca de energia tende a fazer com que as pessoas fiquem muito mais próximas, né? Gente, qualquer dúvida me pergunta, tá? Giovana, se você quiser falar alguma coisa, também pode falar, tá bom? O que acontece quando a gente se relaciona com alguém para uma troca de energia tão poderosa assim, digamos, desse jeito, né? Se eu gosto e você não, ou vice-versa, já vai dar uma encrenca aí, não é? Muitas vezes a falta de responsabilidade sexual gera muitas brigas. E aí, os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento para para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes, não é? Quantas vezes a gente, quando não é a gente mesmo, mas quantos casos a gente vê de uniões infelizes? Ou o marido bate na mulher, ou a mulher trai o marido trai a mulher, ou eles se ofendem moralmente. Quantas? Por que será? Não é? Por que será que não fomos nós que deixamos essas sementes aí plantadas? E agora nós temos que reajustar as coisas. Quer falar, Vivi? Sim. Ah, você percebe, né, ou percebe-se agora um movimento onde mostra-se mais isso, sabe, Samanta, que você está falando desse não respeito, família, casais que não querem, né, pessoas jovens hoje falam muito, não quero saber de casar, não quero saber de ter filho, percebe-se esse, não sei se é um movimento, né, mas essa tendência, né, não sei se é uma observação minha para uma bolha no qual eu estou e enxergo ali, mas, por exemplo, primas minhas mais novas que não querem compromisso, não querem casar, não querem ter filhos, ou até mesmo pessoas muito jovens também que eu convivo no meu trabalho com muitos parceiros o tempo todo, mas não quer ter um relacionamento fixo. Uhum. Ou que às vezes eu falo, nossa, acho que eu tô ficando muito velhinha, né? Porque
para Não mim, estou na minha acompanhando, cabeça, né? Não estou acompanhando acompanhando. isso. É, percebe-se isso, assim, até pela espiritualidade mesmo, né? Que é um movimento Sim, que está chegando. Uhum. sim. É porque assim, tudo muda, né? Tudo vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e a gente vai cada vez mais tendo os nossos livre-arbítrios. E tem tudo a ver com isso aqui, ó. Os débitos que a gente deixa. Como é que a gente vai resolvendo isso? Teve uma aula até que, acho que foi nessa sala que a gente falou sobre, mas tem muita coisa acontecendo e é tudo ruim. Gente, a espiritualidade, ela não perde a mão. Deus não perde a mão. Jesus não deixou nunca, em nenhum momento, a Terra desamparada. O nosso planeta, ele está sendo muito bem cuidado e muito bem observado. Para as coisas melhorarem, nós é que precisamos evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa abrir mão de escolhas ruins. E todas as escolhas ruins que a gente faz, é bem é necessário que fique bem claro. Nós escolhemos porque nós escolhemos. Não é porque nós estamos sendo induzidos, ou porque nós somos cegos, ou porque eu não tenho outra oportunidade. Não é? Nada que nós passamos, nada que é dado para que a gente possa escolher, é feito às cegas, né? Deus não fala, escolhe isso ou aquilo. Nós temos que entender que a gente só passa por aquilo que nós já temos capacidade de escolha. Mas muitas vezes a gente ainda tem uma preguiça muito grande de fazer boas escolhas, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho mudar, dá muito trabalho deixar o orgulho, dá muito trabalho eu deixar de ser cômoda para eu ser mais ativa, né? Débora, você quer falar? Então, eu acho que é assim, eu acho que tudo vai mudando mesmo, né? Porque há uns anos atrás, e não tão longe assim, as mulheres tinham muitos filhos, É. né? Eu já tive três, que para minha época já era demais, Hum, né? Agora, os meus três filhos, eu tenho três filhos, e os hum, três na idade de serem pais, por exemplo, o meu filho mais velho diz o seguinte: eu não quero ter filho, eu não vou ter filho nunca. Como é que eu uhum, vou sair na rua e deixar meu filho na rua? Não dá, eu uhum, tenho medo. Então, uhum, olha aonde ele chegou. A minha filha do meio, que não queria ter filhos, do nada, depois de 10 anos de casada, ficou grávida, uhum. teve um bebê. E a minha pequena, depois que essa teve, falou assim: acho que eu não quero mais ter filho, não. E nem sei se quero casar. Então, É, é assim: as coisas realmente vão mudando. O uhum, Daniel, por ser assim, absurdamente medroso com tudo, tudo ele é preocupado, tudo ele isso. E uhum, imagina como é que eu vou deixar meu filho para a escola? Não vai, não vai, eu vou é, ter que ir junto. Então, é. assim, as coisas vão mudando mesmo, né? Vão, E vão, assim, financeiramente também, não é mole ter filho hoje. é, É não é, caríssimo, é caríssimo. é. Tudo é caro. Então, é, Mas, então, ó, é. Débora, é uma coisa bem interessante entrar nesse assunto. Porque você consegue ver que todas as pessoas que têm esse receio de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa, no caso aqui específico que a gente está falando de família, é porque não tem muita proximidade de Deus. E eu digo isso não é de uma maneira crítica. Ai, não acredito em Deus. Não, de jeito nenhum. Eu estou falando a proximidade da confiança. A proximidade de saber que Deus está no controle. É claro que hoje eu tenho dois filhos também. O meu filho mais velho tem 33. Ele não quer ter filho. Minha filha de 29 tem duas meninas. Um pensa diferente do outro, ok? E eu falo para eles, gente, a gente tem que cumprir a nossa. Se essa vida você não veio para ser pai, ótimo, tudo bem, não faça nada forçado, entendeu? Você tem que seguir a sua cabeça. Porém, quando a gente sabe que Deus está no controle, a gente vai. Minha neta de 9 anos não brinca na rua.
Os meus filhos brincavam na rua. Eu moro em bairro. Então, eles brincavam Sim, até 6 horas, 6h30, eu deixava, joga a bola, vai na casa da amiga. A minha neta faz isso hoje? Não faz. de jeito nenhum. Entendeu? Por quê? Porque os tempos são outros. Mas eu crio a minha neta, eu crio, não, a mãe dela cria ela, mas como ela fica bastante comigo, eu sempre passo para ela. Você tem que orar, você tem que confiar em Deus. Não pode ter medo de fazer as coisas. Olha o que Deus fala. Olha o que Jesus ensina, não é? Porque senão vai crescer com medo de tudo, né? Tá, obrigada, Débora. Quer falar, Giovana? Vamos lá, senão eu não Eu dou quero conta de falar passar só tudo hoje. rapidinho uma coisa assim. A gente percebe que tudo na vida é muito passageiro, é tudo muito Sim. ilusório. Então, aquela Uhum. ilusão de ficar sozinho, um dia também vai passar. Você vai sentir falta de ter alguém. É, Ter filho exatamente. também não é garantia de nada, mas você Não, tem aquele ciclo da família se formando, a é. possibilidade de poder quitar os seus débitos que você tem, até com os seus algozes do passado, né, Samanta? Se precisar, gente, é que é assim. Se você veio nessa encarnação, no seu plano reencarnatório, você não vai ter filhos, de boa. Às vezes você vai Pode, tentar, tentar, tentar e não vai ter. não vai ter. Se você veio com planos de ter filhos, você vai tomar remédio, a criança vai nascer. Mais Se ou vai menos que isso vir, aí. vai vir. É muito Exato. difícil. Uma vez eu li um livro do André Luiz, que eu acho que vocês vão ler aí. E ele fala que quando a mãe não quer ser mãe, é mais difícil, mas quando o pai não quer ser, ele sempre dá um jeitinho. Eu acho que é do É, Sigismundo. é do Segismundo, isso mesmo. Vamos Olha lá? só, vamos. E aí tá. Uma união infeliz traz o quê? O divórcio, a separação, né? Aí, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? O divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus. Gente, olha, lei de Deus não é lei de Deus, tá? Porque eu comi um L e pus um D ali. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma que os homens são feitos e só aplicáveis nos casos que não se levou em conta a lei divina. Por que existe o divórcio? Por que existe a separação? Porque não houve o respeito às leis de Deus, não é? Ai, mas e agora? Ai, mas e agora? Partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E o espírito, porquanto, em muitas situações agrava os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Esse negócio de que Deus uniu, o homem não. Olha, gente, isso realmente é uma coisa que ficou no passado. Ninguém se une aleatório, se une porque tem um propósito. Porém, nós somos seres individuais. Eu sou uma pessoa, fulano é outra pessoa. Eu decidi ir em frente. Fulano decidiu parar, eu não posso fazer nada. Se ele decidiu parar, o livre-arbítrio dele também tem que ser respeitado. Eu não sou obrigada a ficar do lado de alguém que não quer seguir como eu quero seguir. Então, não tem problema nenhum em você se divorciar de alguém que você sabe que, se você continuar, só vai, como fala aqui, criar mais débitos do que créditos, né? Então, às vezes a pessoa fala, ai, mas se eu não ficar, eu tenho que ficar porque eu tenho que ajudar. Calma, ninguém se ajuda, você não consegue ajudar ninguém se magoando, ok? Para eu ficar bem, o outro não pode ficar mal. Mas para eu fazer bem para o outro, eu também não posso ficar mal, né? Você quer falar, Dani? Tá sem som, Dani.
Vocês estão escutando ela? Não, Não. Não. acho que você tem que sair de novo, Dani, igual aquele dia. Tá ouvindo? Não. Agora sim, Agora sim. Aê, Agora não. você Mas fechou. você fechou, Dani, você fechou, tá fechado o seu aqui. Abre o microfone. Abre. Ah, ela deve ter saído e vai entrar de novo. Bom, União infeliz. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 67. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda a nossa extensão, as nossas faltas. Então, gente, não tem como fugir das coisas que nós fazemos. Ok? Não pense você que porque você magoou alguém, pediu desculpa, tá tudo certo, acabou, tá tudo certo. Não se esqueça, as leis divinas, elas sempre vão fazer com que a gente passe por aquilo que a gente fez o outro passar. A gente tem que tomar muito cuidado nos relacionamentos que nós temos. E eu não estou falando só entre casais, entre qualquer tipo de relacionamento que você tem. Amizades, parentesco. Cuidado com o modo que você trata o outro. Porque fica gravado na gente todos os nossos atos. Os bons e os ruins. Por isso que a gente fala, no Espiritismo, a gente tem muito esse costume de falar que Deus não julga. Quem nos julga é a nossa própria consciência, porque lá está gravado todos os nossos atos. Então, quando eu vejo alguma coisa assim que me repele muito, é porque eu sei que eu vou ter que, né, ter uma conversinha de perto com aquela atitude. Porque com certeza eu já devo ter feito com alguém. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem que se nos recapitulam a oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto no seu tempo certo. Então, a gente vai passar pelas provas no momento exato que nós temos que passar pelas provas. Seja as boas, sejam aquelas que são mais desafiadoras. Qual o fim objetivado? Ah, isso aqui estava lá. Isso aqui já estava. No livro Vida e Sexo fala provas, tentações, crises salvadoras. Ah, isso aqui eu li, gente. Desculpa, tá? É que na hora que eu fui colar, eu colei 2 vezes. Olha que foto linda e maravilhosa. O que a gente vai falar um pouquinho agora? A gente vai falar de algo que é muito falado, ainda mais hoje. Hoje é falado demais. É um assunto delicado, mas nós vamos ver aqui o que o Evangelho fala para a gente. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana quanto à forma física na face do orbe. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação.
constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mão, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ok? Então, vamos lá. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Ok? Então, vamos entender um pouquinho. O que nós entendemos aqui? O aborto é aprovado pela lei de Deus? Não. Ok? Isso é nítido, gente. É nítido. Ok? Então, não adianta falar, mas não, é nítido. Pela lei de Deus, nós não devemos tirar a vida de um ser que ainda não nasceu. Mas vamos lá ver o que Jesus passa para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, está lá. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram, mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a esta tais. Qual a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isso os judeus tentando-o para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse, aquele dentre vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, eu tampouco te condenareis. Vá e não peques mais. Aí a gente fala assim, quem somos nós para olhar para alguém e determinar que essa pessoa está certa ou errada na atitude que ela teve? Não é? Quantas coisas nós sabemos que é errado e nós ainda fazemos? Quiçá numa hora de desespero, numa hora que nós não sabemos como está a cabeça de cada um, ok? A gente não sabe o que leva uma pessoa a fazer determinadas coisas. Então, quando você tiver uma amiga, quando você tiver uma pessoa que chega em você e fala uma coisa dessa, não vai abrir o evangelho e falar para ela, olha, tá aqui, ó, tá errado, você quebrou as leis divinas e faça o que Jesus fez. Amiga, o seu desespero te levou a isso, mas se perdoe, Deus perdoa. Não é? A gente não está aqui de maneira nenhuma, em hipótese alguma, para apontar o dedo e falar que a pessoa vai ser condenada e vai queimar no fogo do inferno. Nós não devemos ser hipócritas. Cada caso sempre será um caso à parte. Cada um é dono das suas escolhas e sempre terá atitudes de acordo com o seu grau de aprendizado. Porém, não devemos esquecer das leis divinas e que toda bandeira a ser levantada deve ter uma boa causa. Nós nascemos, ok? Quando eu falo nós nascemos, e quando eu falo não, quando eu falo nós nascemos, e quando a gente sabe que a gente levanta uma bandeira, a gente tem que ter muito cuidado com a bandeira que está sendo levantada. Ok? Cada caso é um caso e vai ser analisado pela espiritualidade de uma forma e nós não temos que ter nenhum tipo de julgamento. Só que a partir do momento que eu sei das leis divinas, eu também não posso ser hipócrita e levantar uma bandeira a favor de algo que eu sei que não é correto. Ok? Então,
como espíritas praticantes, eu nunca vou julgar ninguém por ter feito nada, porque se eu não fiz hoje, com certeza eu devo ter feito ontem. E me prevenir e me vigiar para que eu não faça amanhã. Meu telhado é de vidro e eu não sou imune a erros. Só que, sendo espírita, eu não posso levantar uma bandeira de liberação de algo que eu sei que não é correto. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É um assunto delicado, sempre cada caso vai ser um caso. Vai ter caso até que a gente vai apoiar, porque a gente tem a gente tem o nosso modo de pensar também, mas a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente apoia, né? Não estou levantando nenhuma bandeira aqui de nada, mas nós temos sim, por conhecermos as leis divinas, a gente tem que ter cuidado com o que a gente apoia. Eu não estou falando de erro, tá? Porque nós todos podemos errar. Como eu disse, erramos ontem, erramos hoje, e se não nos vigiarmos, nós erraremos amanhã. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente defende, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa que eu passei assim. Alguém quer falar, colocar alguma coisa? Tem uma pergunta, nem sei se ela faz muito sentido, mas no caso de uma mulher que passou por um estupro, uma situação como essa, isso é uma lição que ela tem, é algo que ela tem que passar nessa encarnação para evoluir, ou não necessariamente, pode ser que não tenha nada a ver com isso? Olha só. A gente sempre fala aqui, a gente sempre fala na aula, que quem acredita em Deus aqui? Eu acredito. Deus erra? Perguntei. Você acha que ele erra? Não, não. Não erra. Não. Tá. Se Deus não erra e tudo passa por ele, se acontece um caso de uma pessoa ser violentada por outra, é um erro de Deus ali, porque deixou uma pessoa ser violentada sem que ela merecesse passar por essa situação? Na lei de Moisés, né, que eles falam que é a lei de Italião, né, olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não que isso seja uma regra, não que isso seja uma regra, não é isso. O que a gente entende é que, como a gente leu anteriormente, tudo que a gente faz fica gravado na gente mesmo. Então, hoje eu posso ser uma pessoa excelente, e eu sou mesmo. Desculpa, gente, eu sou muito excelente. Mas eu não fui sempre excelente. Eu tenho uma história. Meu espírito, ele tem uma trajetória muito longa. E eu tenho certeza que por eu estar encarnada neste plano, a história que eu carrego, ela não é muito boa. Entendeu? Eu ainda estou provas e expiações. Quanto mais bem eu faço para mim e para o outro, mais eu amenizo a minha situação de devedora. Porque uma coisa eu sei, eu sou devedora. Isso eu tenho certeza absoluta. Ninguém precisa me falar. Quanto mais eu consigo praticar o que é bom, mais eu amenizo meu plano reencarnatório. Amenizar não é apagar. Porque o que eu fiz, seja bom ou não, já está gravado em mim. Então, assim, a gente passa por situações que nós temos que passar, infelizmente. Então, não é que, então ela está lá sofrendo é porque ela fez alguma coisa. Nunca nós devemos pensar desse jeito. A pessoa sofreu algo que você, principalmente coisas que nós abominamos, a nossa atitude tem que ser de acolhimento, tem que ser de ajudar, tem que ser de amparar, tem que ser de fazer o que nós pudermos fazer para melhorar aquela situação. Mas nunca falar que Deus foi injusto de deixar a pessoa passar por aqui, né? Infelizmente, nós carregamos débitos e cada um tem o seu, né? Então, assim, não tem como falar que Deus errou porque deixou acontecer. Lá no Livro dos Espíritos tá assim, ó. Um espírito pode fazer mal
a uma pessoa, a resposta dos espíritos para Kardec é: jamais. Deus não permitiria. Então, isso quer dizer, com essa resposta, o que que eu entendo? Eu só vou passar por aquilo que eu busco. Às vezes, nesse sentido que você falou, não tem nada a ver, eu posso pecar por imprudência, Ana. Se eu sei que está chovendo e eu vou sair sem guarda-chuva, é óbvio que eu vou me molhar. Talvez isso não tivesse no meu plano reencarnatório, mas está no meu livre-arbítrio, está na minha decisão, né? Então, nem tudo vai vir de outras vidas. Algumas coisas eu vou buscar nessa vida mesmo. Ok? Alguém mais? Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, vamos lá. Vamos falar sobre outro fato, que também hoje já não mais é um tabu, como antigamente, né? Hoje é muito mais leve se falar sobre homossexualismo, mas é muito bom que a gente fale de homossexualismo de uma maneira muito correta, ok? Antigamente se sofria muito por ser homossexual, então não havia apoio nenhum. Hoje as famílias já aceitam muito mais. Mas a gente tem que entender que o homossexualismo, a promiscuidade não é da pessoa ser homossexual, e sim da pessoa, ok? A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, hoje que tem uma infinidade de letra aí que eu nunca gravei, não é? Mas por conta das pessoas quererem ficar levantando bandeiras e esquecer que atrás de toda essa bagunça existe um ser humano, existe um espírito ali, que muitas vezes está gritando por socorro, né? Em alguns ciclos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. O que ele quer dizer aqui com base materialista, tudo é que a gente sabe que você tem, ou você é do sexo feminino, ou você é do sexo masculino. Ponto. Eu posso ser homossexual, mas eu sou mulher. Eu posso ser homossexual, mas eu sou homem. Ok? No livro dos Espíritos, na questão 202, fala assim: quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? A resposta vem: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Mas aí é uma pergunta, né? Por que pouco importa para o espírito, mas quando chega aqui, ele não consegue, ele sendo mulher, não consegue se ver como mulher, ou ele sendo homem, não consegue se ver como homem, né? Lá no livro Vida e Sexo, está assim: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Deu para entender mais ou menos aqui? Quando nós, como mulher, destruímos lares, né? E abusamos muito do nosso corpo, né? Tem muitas mulheres que são muito bonitas, né? Fisicamente falando, né? E isso impressiona o sexo masculino, porque nós somos seres
né, o nosso lado animal, ele é muito impulsionado sexualmente falando, ok? Então, olhar, o olhar para outra pessoa, depender, você se atrai pela pessoa olhando, por conta do nosso instinto animal ainda muito vivo em cada um de nós. Se eu uso essa beleza, né? Se eu uso esses meus atributos, tanto do lado masculino como do feminino, para que isso faça com que outras pessoas sejam usadas por mim, ou se eu destrua lares por conta, né, de usar esses atributos, eu estou acarretando o quê para mim? Lembra que a gente falou que tudo que eu faço fica marcado em mim, né? A gente já teve uma aula do nosso perispírito, que fica tudo bem anotadinho ali. A gente já teve essa aula, perispírito? Já, né? Fica tudo bem, bem marcadinho lá, né? Então, o que acontece? Eu uso eu uso mal, né? Eu vou ter que uma hora, né? Eu vou ter que. E aí eu sou, né, levada para reajustamento a vir em outro corpo. O que acontece quando eu chego? E ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas. Não, esse aqui não. Deixa eu terminar isso aqui, porque esse aqui vai falar de outra coisa. O que acontece comigo? Eu acabo que eu venho num outro corpo, só que eu não aceito quando eu acordo. Não é? Eu estou tão enraigada naquilo, eu gostei tanto de ser uma mulher bela ou um homem muito belo e todo mundo estava aos meus pés, e aonde eu chegava, eu era o centro das atenções, aonde eu chegava, eu era o assunto. O meu ego é tão inflamado que quando eu acordo, eu não aceito aquela condição. Eu quero a outra condição que eu tinha. A minha mente não quer viver nesse corpo. Eu quero o outro corpo, ok? Só que tem uma coisa também. Eu vim tantas vezes num corpo feminino, que quando eu venho num corpo masculino, eu também tenho uma dificuldade muito grande em me relacionar com algo diferente para mim. Então, eu me sinto atraída pelas mesmas coisas que as minhas outras encarnações eram atraídas. Ok? Gente, isso é muito importante a gente entender uma coisa. Os meus feitos, as minhas ações, as minhas atitudes sempre são levadas em conta. Então, não é porque eu nasci mulher, mas eu me sinto homem e eu me sinto atraída por outra mulher, que a minha moral é atingida. Que eu não posso ser uma boa pessoa por eu ter uma homossexualidade diferente. Ok? A gente também precisa quebrar esse tabu, porque são tantas reencarnações que nós temos, que hoje, já tem muitas pessoas, muitos espíritos, que ainda não conseguem viver no corpo que vieram, mas nem por isso deixam de ser pessoas que têm atitudes dignas, que procuram ter uma moral elevada. Hoje a gente vê, infelizmente, gente, às vezes a gente fala isso e as pessoas acham, nossa, mas, gente, hoje existem 2 pais que criam melhor os filhos do que um casal de uma mãe e de um pai. Hoje existem casais de 2 mulheres que criam os filhos melhor do que uma mãe e um pai. Porque quando você coloca Deus acima das coisas, quando você coloca Jesus como a sua cartilha, você vai passar isso para quem está com você. E isso independe de você ser uma pessoa que gosta de outra. Não é? Para a gente também quebrar esse tabu de que porque a pessoa é homossexual, ela não está seguindo as leis de Deus.
não é? A gente tem que tirar isso mesmo Eu da acho nossa que vida. fica mais fácil, Samantha, quando a gente percebe também, quando a gente deixa a questão do sexo um pouco de lado. Porque as Uhum, pessoas, quando falam de homossexualidade, elas deturpam o sexo que o outro faz. Ela coloca uhum, ali na frente aquela questão sexual. Aquela pessoa, ela veio desse jeito, sim, ela se relacionou com outro, ela vai constituir família, ela pode viver uma vida tranquila, calma. Todo mundo quer encontrar alguém. é, E exatamente. aí é para a gente pensar um pouquinho nesse desejo que a gente muitas vezes fala, ah, não quero ter filho, não quero isso, não quero aquilo. E muitas vezes eles são os que mais acolhem crianças, que ajudam. Então, para a gente pensar que de repente a gente está em uma condição mais hétero, e aí a gente tem tudo na nossa mão para o nosso planejamento, e o que que a gente faz muitas vezes? A gente é Uhum. egoísta, a gente fala assim, eu não quero ter filho. Abre mão, né, das Abrir mão. responsabilidades. Não quero, não imagina, eu não quero casar, não quero ter filho, não quero isso, não quero aquilo. E de repente um casal está ali querendo constituir uma família. O que é ruim é aquilo que a Samantha disse, né? A pessoa viver na promiscuidade. Uma hora está com um, outra hora está com outro, aí daqui a pouco tem um HIV, aí daqui a Isso pouco está com independe. AIDS. Isso, E isso independe, a promiscuidade independe do sexo. Existem exatamente, homens promíscuos, existem com mulheres certeza. promíscuas. Da E assim, é mesma que o forma que um casal homossexualismo hétero pode viver na é promiscuidade, pulando a cerca, isso. sem respeitar o marido e a mulher, vai ter do outro lado? Pode até ter. Mas é isso que Sim, não é certo para ambos, tanto para é, quem é hétero, para quem é homossexual. exatamente. Porque, gente, é que nem a gente falou, a promiscuidade, a falta de caráter, ela é do espírito, Uhum. independente do sexo. Eu estava no ônibus com a minha neta. A Duda devia ter uns 6 para 7 anos. Aí tinha um casal de meninas na frente, né? E elas estavam se encarinhando, fazendo carinho, tudo, e a Eduardo olhando, assim. E eu falei, bom, eu já estava me preparando, porque eu sabia que ela ia me perguntar. E eu já estava falando, Senhor, o que que eu respondo, né? Aí, de repente, as meninas começaram a se beijar, né? Aí a Duda parou e falou, nossa, vó, e criança fala alto, né? Criança não fala. Ela, nossa, vó, duas mulheres se beijando. Eu falei assim, pois é, né, Duda? Duas mulheres se beijando. Não é bonito. Aí eu já respondi para que as meninas ouvissem. Eu falei, não é bonito. Não é bonito duas mulheres se beijando na frente, assim, né, em público. Não é bonito dois homens se beijando em público. Não é bonito um homem e uma mulher se beijar em público. Bonito é quando você está né, no lugar onde está só vocês e tudo, dentro do ônibus cheio com um monte de criança. Não é legal, né? Aí as meninas se arrumaram, né? Falei, porque assim, não é uma coisa legal de ver. Não vamos ser hipócritas, não é uma coisa legal de ver, e isso independe se é homem e mulher, se é mulher e homem, não interessa. Não é uma coisa legal de você ver. É que nem a gente falou no começo, sexo é bom? É muito bom, gente. É para todo mundo ver? Claro que não. É bom na sua intimidade. Você e seu parceiro, ou sua parceira que seja, vocês dois e pronto. Ninguém precisa ver, não é? Não é uma coisa legal para ficar mostrando para todo mundo, não é? Então, são coisas que você pode fazer, mas que pode ser muito prazeroso e muitas vezes nem é, né? Dependendo de como é. Se não, por isso que a gente fala, se não tiver respeito e amor, nada é bom. Educação, né, Samantha? Nada é bom, gente. Você já pensou em você ter esse relacionamento e essa troca de energia com alguém que você não suporta? Deve ser horrível. Eu nunca passei por isso, mas deve ser muito ruim, não é? Então, a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que o assistem à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem, escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal,
com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Olha só, isso aqui é muito interessante. É muito interessante. O pessoal da Igreja Católica, o padre não casa e coloca a culpa em Paulo, né? Porque Paulo não casou para pregar a palavra de Deus, né? Eles não casam porque eles não querem dividir a herança da igreja com as esposas dos padres, né? Porque aí vai ter filho, aí já vai ter que dividir muito. Você, dependendo do seu grau de evolução, você também pode escolher que você não quer ter, você quer ser assim, ó. Dependendo do seu grau de evolução, você vem assim mesmo. Você vê, quem não conhece, quantas vezes Chico e Divaldo, eles são caracterizados como homossexuais? Por eles terem uma pureza e uma delicadeza para falar, não é? Quantas pessoas você conhece que eles têm aqueles trejeitos femininos, você fala, nossa, essa coca é fanta. E são pessoas que têm uma elevação e escolheram fazer determinadas coisas e não se envolverem sexualmente com ninguém para que eles não tenham nenhuma coisa que os atrapalhe. Gente, aqui é para cada um pensar, não precisa falar, mas cada um aqui, pense. Pensa você, desde a da primeira vez que você se envolveu com alguém sexualmente falando, até hoje. Quantas experiências você não teve que te desmoronou? Quantas você não teve que te fez muito bem? E fala para mim não, pensa aí. Todas as vezes que você se relacionou com alguém com essa troca de energia, que é uma coisa bem poderosa, e não foi bom, quanto tempo você demorou para se reerguer? Quanto tempo aquilo não te machucou, não te magoou, não te afastou? Quantas mulheres até hoje nem querem mais saber de nenhum outro tipo de relacionamento por conta de um relacionamento que ela teve que foi muito desastroso sexualmente falando? Fala se não é algo tão poderoso que pode travar a sua vida. E as pessoas brincam hoje com essa parte sexual. O seu genésico, a sua parte genésica é algo muito importante. Se ela não tiver ali bem limpinha e bem estruturada, ela mexe com toda a sua fisiologia, com todos os seus centros de força. Porque muitas pessoas derrapam nessa parte genésica. Quantas vezes você não assiste, ou você mesmo não vivenciou, alguém entrando dentro do seu lar por conta dessa parte que não é cuidada? É sério. Ela é tão forte que, é como a gente falou, essa parte genésica é algo que ela tem que ser muito bem cuidada, ela é tão forte que é através dela que nós reencarnamos. É através desse ato que outra vida é gerada. Então, se ela pode trazer a vida, pensem, ela também pode trazer uma destruição. Mentalmente falando. Se você não está bem, sua parte genésica não está bem, o resto fica desequilibrado. Você já ouviu falar quantas vezes em feminicídio? E é por que que acontece? Por que que o homem vai lá e mata a mulher? Por conta do desequilíbrio genésico. Ele não aceita que outra pessoa encoste naquilo que ele acha que é uma posse dele. Quantas mulheres você já não viu fazer escândalo e destruir carro e querer... Qual é a parte dela que está totalmente desequilibrada? É a parte genésica dela. Ela não aceita o término da relação. Ela já ficou totalmente presa, imbuída naquele... Não é? Então, assim, claro que todos os nossos centros de forças, eles têm que ser observados e cuidados.
Mas quando a nossa parte genésica não está harmoniosa, o resto, a tendência do resto também é ficar bem atribulado. Então, cuidem bem, cuidem. Tenham relacionamentos que sejam bons para vocês. Bom para você ao ponto de você saber que o bom para você também não está prejudicando o outro. Entende? O que eu quero dizer com isso é que essa parte é tão importante que você não pode fazer só para o seu prazer e o outro está sendo destruído. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma coisa que é pouco falada, mas se não é bom para mim, não é bom para o outro. Mas nessa parte pode ser muito bom para mim e para o outro não. Eu uso quando eu quero. Isso é bom para mim, não é bom para o outro. Não esquece que tudo que a gente faz fica gravado na gente. E aí, quando chega a conta, a gente não lembra de ter comprado, mas você vai ter que pagar a conta do mesmo jeito. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área de evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Olha lá de novo. Responsáveis por si próprios. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Quando eu levo para mim que eu machucar o outro, tanto faz, alguém vai me machucar e para quem está me machucando, tanto faz também. Quando eu penso no outro e falo, às vezes, eu não vou me relacionar com determinada pessoa, porque eu não tenho por ela nenhum sentimento, e eu sei que se eu me relacionar com ela, eu vou piorar a situação, a pessoa vai sofrer e para. Mas se eu vou iludir aquela pessoa, olha o que eu estou fazendo, olha a responsabilidade que eu estou jogando em cima de outra pessoa. Eu não quero nada com ela e vou ficar com ela por dó. Você não vai sustentar uma coisa dessa. Por isso que nós temos que ser verdadeiros, sinceros, para com qualquer pessoa que se relacione com a gente. Não gostar de alguém não é errado, gente. Errado é você fingir que gosta. Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito com você. Quando isso faz parte da sua vida mutuamente, pessoas que vão se aproximar de você não vão fazer o que você não quer. Não é? Por conta da lei da ação e reação. Por conta da lei do retorno. Se eu não dou nada ruim, eu não hei de receber nada ruim. O que eu tenho que resolver de vidas passadas, isso vai vir de qualquer jeito, né? A gente tem que tomar cuidado porque todas as relações que não são bem observadas, que não são bem cuidadas, elas vão gerar o quê? Elas vão gerar filhos. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre espíritos. O corpo procede do corpo. Se eu tenho relação com alguém e eu não estou prevenida, se eu não estou de acordo, eu vou gerar outro corpo. Mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existe antes da formação do corpo. Eu vou engravidar se eu tiver que engravidar, ok? Esse espírito que vai se ligar a mim já tem uma história comigo. Ok? Se eu faço isso sem me prevenir, eu não vou aceitar o espírito na hora que ele tem que vir. Olha o problema. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que casa com o que a gente está falando?
Se eu não tenho na minha mente que eu tenho um relacionamento e desse relacionamento vai sair um fruto, porque vai sair um fruto, porque ele já está no meu plano reencarnatório. Se eu não gosto dessa pessoa e não me preparei para isso, eu não vou criar essa criança. Porque, mesmo que esteja no meu plano reencarnatório, não está no meu plano de hoje. Ok? E o que que acontece? Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Ou seja, eu não sou obrigada a nada. Paulo não falava, tudo posso, mas nem tudo me convém. Um ser não dispõe de regalias para abusar de outro. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, razoável que as leis da vida ajudem aqueles que são responsáveis, que não renunciem ao dever de amparar os filhos. Notadamente, se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará o começo, a compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Aí a gente entra no assunto muito delicado mesmo. Hoje, nós temos isso a gente tem no GEMB também. Para quem trabalha na assistência lá, eu acho que é de domingo, a Vivi pode até me ajudar, eu não sei se é de sábado, se é de domingo, que agora está a turma das mães. Eu Acho que é aos trabalhei domingos, Samantha. aos domingos. Isso. Eu trabalhei, durante um ano eu trabalhei com as mães lá, as mãezinhas que a gente fala, né? Porque mãezinhas, porque são mãezinhas mesmo. Eu Tem conversava, mães de sábado também, desculpa, eu tem mães de conversava sábado muito, também. eu conversava muito com uma menina de 16 anos. Na época, ela tinha 16 anos. Só que ela já era mãe desde os 13 para 14. E todo ano ela tinha uma gestação. Não é? Então, ela teve com 13, depois ela teve com 15, com 16 ela já estava no terceiro filho. E aí a gente fica pensando. Lá, é claro que a gente dava toda a assistência que é possível dar, né? Que é material, mas a gente também dava o suporte, que era o estudo do Evangelho, para entender, né? Aí a gente pensa assim, morava num bairro periférico, bem periférico, aonde é muito natural uma menina de 10 para 11 anos já começar a iniciar relações sexuais. Com homens. Não eram nem com moleques da idade dela, eram com homens mais velhos. Aí eu pergunto para você, o que essa menina de 16 anos vai ensinar para o filho dela? Se ela mesmo não tinha uma estrutura para passar, não é? Aí a gente começa a entender quão importante é Deus na vida das crianças. Desde cedo, a criança saber e conhecer a vida espiritual. Não é? Tá errado? Não, não está errado. Porque a gente não sabe qual foi a vida dessas pessoas que hoje vivem dessa forma. Elas só vão evoluir passando pelo que tem que passar. Mas cabe a gente falar isso? Ou cabe a gente ajudar e estar lá dando um amparo e estar lá dando uma assistência? Não é? O quão sério é você ter a responsabilidade de um espírito aos seus cuidados? O que você passa para os seus filhos? Para quem é pai e mãe aqui? Para quem é tio? Né? Para quem tem filhos adotados? Para quem tem crianças ao redor? Quão importante é o que você passa para essa criança? Quão importante é o que você passa para uma criança que está do seu lado? Eu fico muito feliz, muitas vezes eu fico feliz, que já faz um tempinho que eu vou. Minha filha ia para o GEMB mais nova do que a minha neta. E teve um dia que estava tendo uma atribulação, né, por aqui, todo lugar tem, né, uma atribulação.
Aí eu estava conversando com minha filha e estava tendo uma atribulação. A minha neta de 8, ela tinha 8 anos. Ou ela já tinha 9, alguma coisa assim. Ela parou e falou assim pra gente. Cara, eu fiquei impressionada. Que ela parou e falou assim, gente, para, vamos fazer o evangelho. Eu falei assim, eu não acredito que a Eduarda tá dando essa lição de moral na gente. Falei para minha filha, eu falei, eu não acredito que a sua filha tá dando essa lição de moral na gente. Gente, para, vamos fazer um evangelho. Foi lá, pegou o evangelho, a gente sentou, fez o evangelho, acalmou tudo, ficou tudo, né? Continuamos a conversa, mas de uma maneira muito mais educada, muito mais sábia, né? Mas é isso. O que que você passa para quem está do seu lado? E principalmente as crianças, né? Para se respeitarem, né? Hoje em dia a gente tem tantas coisas, né, que são tão desrespeitosas com as nossas crianças, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, sim. A gente não pode ser omisso, não. O que a gente puder fazer dentro do nosso limite, a gente deve fazer, sim. Ok? Eu jamais vou entrar na casa da minha vizinha e determinar como ela cria o filho dela. Mas se eu ver ela, uma mulher velha, batendo numa criança que não pode se defender, eu chamo a polícia, sim, porque não é correto eu ver uma situação dessa e falar, ai, não é meu filho, não é? Então, nós temos que ter posturas. Nunca entrar na vida da pessoa e determinar o que a pessoa vai fazer, jamais. Mas tem determinadas coisas que, se a gente vê, se a gente ficar em cima do muro, é a mesma coisa que Pilatos lavar as mãos e falar, solta o Barrabás, né? Então, a gente sempre tem que estar muito ligada no que está em nossa volta. Claro que respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, não é? Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre... Ah, isso aqui eu também já li, gente. Eu estou meia doida hoje. Observadas as... Isso aqui também já li. Ah, eu estou voltando, né, gente? Por isso que eu já li. É aqui. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou voltando de vez de ir para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, Samantha, talvez meio polêmica. Pode Mas falar. você comentou sobre ver uma mãe batendo na criança. De acordo com o espiritismo, é errado você bater no seu... Eu não tenho filhos, tá, pessoal? Estou grávida, na verdade, mas assim, pergunta mesmo, porque... Ah, que legal, tá grávida. Menina ou menino? Menina, Ah, vai menina, chamar... Menina? menina. Vai chamar Samantha, né? Mas a minha dúvida é porque, assim, não sei, quando eu era criança, era comum os pais baterem, óbvio, ninguém era espancada, mas, assim, tomar uma havaiana voadora, essas coisas era muito Apanhei comum. muito, apanhei muito. Então, existe alguma orientação nesse sentido? É certo, é errado? Porque eu não sei, assim, ainda não tenho nenhuma criança, mas às vezes eu acho que os pais são muito moles, e é o que eu falo, eu não julgo, porque eu não sei como eu vou ser como mãe, Uhum, mas às vezes me parece que são muito moles, e também não sei se essa minha forma de pensar é certa ou errada, então não sei se tem alguma orientação nesse Ô, sentido. Samanta, olha, ô, Samanta, oi, eu posso oi, responder essa pergunta? pode? Eu queria te falar uma coisa, Ana, de experiência própria, e você vai viver isso. E quem é mãe aqui sabe, e a Samanta sabe melhor que eu. Todas as vezes que nós batemos, nós nos igualamos a seres inferiores. E pode ser que você, naquele momento, perca a cabeça. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que bate com raiva, que desconta todos os seus problemas. Eu vou te dar um conselho. Se um dia você bater, você toma cuidado, você não passa isso para os outros. Ah, tem que bater. Ah, é bom umas palmadas de vez em quando. Sabe por quê? Porque você não sabe o nível evolutivo de cada um. E muitas vezes aquela pessoa que você falou tem que dar umas palmadas, ela tá louca para descontar a raiva dela, que a gente não sabe nem que é de outra vida lá.
Então, partindo do princípio que todos nós nos reunimos dentro de uma casa e dentro de um lar, e que está todo mundo ali fazendo um reajuste, você concorda comigo que é muito comum a pessoa perder a cabeça? Pode acontecer. Pode acontecer. Outro dia eu perdi, eu estava aqui ensinando a minha filha e ela estava dando risada na minha cara. Então eu respirei, contei até 10, eu falei, olha, fecha o caderno, já que você está dando risada, é porque você sabe de tudo. Vai lá, faz sua prova. Então, tem estratégias que você pode usar aí ao longo do caminho, que não precisa ser tão agressivas. E quando fizer, não apoie o outro a fazer. Porque realmente você não sabe o que tem dentro daquela família, daquele núcleo familiar de acerto. Às vezes é um acerto muito forte que um filho tem que um irmão tem com uma mãe ou com um pai, que ele não se dá bem, e você aconselha isso, você fala, tem que bater mesmo. Que é essas crianças de hoje estão muito assim. E a pessoa perde a cabeça, muitas vezes ela machuca, deixa marcas. Eu já apanhei de fio de ferro. Eu já Tem apanhei muito. noção disso? Eu apanhei muito. Mas, ó, Então, é também para a tem gente uma... entender É, que não precisa perder a cabeça. tem uma coisa também dentro desse... Tem uma coisa também Dá dentro uns disso. tapas no meio da orelha, todo mundo. Eu fui uma criança, eu não era muito arteira, estou falando sério mesmo, eu não era muito arteira, eu sempre fui muito de articular as coisas, né? Então, eu fazia as coisas para que eu não apanhasse, né? Mas a minha mãe era uma pessoa muito justa, éramos em 3 irmãs, depois veio a quarta. Se uma fazia, todas apanhavam. Então, uma apanhava porque viu, a outra porque não viu, a outra porque nem estava lá. Não estava lá, mas eu não estava lá. Não estava porque era para estar, porque se tivesse, sua irmã não tinha feito. Mas a gente tem que entender uma coisa. Naquela época, não era o fim do mundo. Os meus avós apanhavam. Minha mãe apanhou, não é? Eu apanhei, eu e minhas irmãs, a gente apanhou bastante, mas nós nunca fomos espancados. A gente apanhava, tomava uma chinelada boa, né? E eu não bati. Eu tenho 2 filhos. Eu nunca bati. Na verdade, eu bati uma vez, sim. Bati uma vez também, porque minha filha bateu a porta na minha cara. 14 anos bateu a porta na minha cara. Quando abriu a porta, tomou uma que era para falar assim: não se bate porta na cara de mãe. Mas, enfim, eu não bati. Eu dava castigo. Não vai fazer isso. É assim? Não vai passear. É assim? Não vai fazer aquilo. Isso matava muito mais. Mas, assim, era o modo que eu criei os meus filhos, porque eu não tive filhos que eram tão assim, né? Que requeria tanta, né? Eles eram tranquilos. Então, eu dava um castiguinho aqui, outro ali, e conseguia segurar bem a onda, né? Mas eu acho, Ana, que é como a Giovana falou. Entre você e seus filhos, vão ser uma coisa muito você e seus filhos. Porque é a sua família. Você vai saber como lidar dependendo de como vai ser o seu filho, ou sua filha, entendeu? Outras famílias têm outros problemas, né? Então, assim, sempre vai ser aquela... Tem coisas que a gente não vai sair cantando aos 4 ventos. Você vai entender se o seu filho precisa tomar uma palmada ou não. Hoje, os pais, eles são tão ausentes, às vezes por necessidade e às vezes não. Por necessidade que eu digo, é porque os pais trabalham fora. Eles passam o dia todo trabalhando. As crianças, elas ficam ou na escola ou sob a supervisão de outras pessoas que não têm a responsabilidade de educar. Então, os pais, quando chegam, eles preferem cobrir, encher a criança de coisas, achando que dando coisas materiais vai suprir a presença, e não supre, né? Então, a gente tem, dentro de cada família, cada um vai ter que procurar se ajustar da melhor maneira possível. Não pense nunca que o material vai cobrir a presença, porque não cobre, não é? E hoje em dia tem muito isso. Nós temos tantas famílias que não têm o pai, muitas não têm o pai presente. Então, a mãe se sobrecarrega.
Então, chega uma hora que ela nem sabe mais o que fazer, porque com o tempo a gente aprende que uma pessoa não substitui outra pessoa. Então, a mãe faz tanta coisa achando que vai suprir a falta do pai e ela não consegue. Por quê? Porque ela não é o pai, ela é a mãe. Mulher Maravilha, mas é a mãe. E a criança vai ter essa lacuna, vai ter essa coisa fechada. Isso muitas vezes vai causar algumas coisas na criança que a mãe não sabe lidar. E isso gera um conflito na cabeça da criança e na cabeça da mãe. Então, são N situações. Eu vou ser bem sincera, eu não bato. Eu não gosto de quem bate, mas eu não critico quem educa. Às vezes a criança precisa. Eu acho que cada pai e cada mãe sabe. Sou contra você espancar uma criança. Nunca. Isso não existe, gente. Uma criança é indefesa. Nesse sentido, de braço. Um adulto com uma criança é uma injustiça muito grande, né? A mesma coisa que você pôr num ringue para lutar, num ringue um homem e uma mulher. Fisiologicamente, a mulher vai perder, porque o homem tem testosterona muito maior e vai bater e vai machucar. Enfim, cada um vai saber como fazer. Às vezes vai ser necessário. Uma chinada na bunda não vai traumatizar ninguém. Um soco na cara vai. Então, eu acho que tudo aí tem que ter, né? E às vezes a criança precisa e às vezes não, né? Tudo vai de casa para casa, né? Dani, você quer falar? Vai conseguir agora? Vamos lá. Oi. Oi. Tá fechado o seu microfone, Dani. Agora E tá aberto. agora? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Esse é um assunto bem polêmico, né? Gera bastante discussão entre as pessoas. A Ana ali perguntou em relação ao espiritismo. Eu nunca ouvi falar tanto em reforma íntima, reforma moral, nunca pensei tanto em desenvolvimento pessoal como desde que eu entrei no espiritismo. Se antes eu já tinha uma visão que me mostrava que a violência não era o caminho, hoje no espiritismo eu tenho certeza. Uhum. Porque, para mim, a violência demonstra a minha falta de habilidade em lidar com as minhas emoções. Diz muito mais respeito sobre mim do que a O atitude do meu outro. filho, tá? Uhum. Então, assim, às vezes nós não temos ferramentas na hora, né? Uhum. Aconteceu um negócio, eu vou explodir. O que que eu faço com isso? Então, no geral, é a nossa falta de habilidade em lidar com as nossas emoções que a gente acaba agredindo, né, sendo violento. E isso não precisa nem ter a violência física. Às vezes as coisas que a gente fala, reproduzindo aquilo que a gente escutou lá dos nossos pais. Uhum. Isso sem julgar os pais, cada um Cada um deu o que tinha. a realidade deles era muito diferente, então eu acho que a gente tem que ter grato com o que a gente recebeu, mas enxergar as coisas que a gente não deve mais passar para frente para essa geração. Então, na Exatamente. dúvida, o exemplo de Jesus, né, é a lei do amor, então, assim, eu não consigo conceber, tá? Para mim não é viável pensar que se eu não bato em outra pessoa, como eu vou bater no ser que eu mais amo, que eu cuido desde pequeno, que saiu de mim, sabe? Então isso não faz sentido. E eu entendo quando você fala sobre ver que parece que está tudo podendo, essa permissividade. E até eu não me lembro agora, mas eu já li uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a importância da educação que os pais têm que dar. Então, assim, você não bater não significa você ser permissivo. Existe uma diferença bem grande nisso. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo, não ir para o autoritarismo, mas também não para a permissividade. A gente tem, sim, uma função muito grande quando a gente, né, quando nos tornamos pais, mães, enfim. A gente tem uma responsabilidade muito grande, como diz ali no começo da apresentação da Samantha, sobre isso, né, de você criar outros seres, isso é algo assim, uma missão gigantesca e a gente não pode fugir dela. Então, permissividade, permitir que faça tudo, bateu na cara da mãe, isso é lindo, também não é o caminho, tá? Mas existe sim uma forma de você impor limites, você ensinar valores, passar isso adiante com amor, tá? Com gentileza. Tá bom? Muito bom, é isso mesmo, Dani. Uma coisa muito importante, gente, que a gente não pode abrir mão para quem é, né,
para quem tem a responsabilidade de outro ser, não abra mão da sua maternidade e da sua paternidade. Você pode ser a melhor mãe do mundo, você pode ser o melhor pai do mundo. Você não vai ser o amiguinho ou a amiguinha dos seus filhos. Com certeza. Eles têm que olhar para você e respeitar você pela autoridade de mãe, pela autoridade de pai. Mas para você ter essa autoridade, você tem que ser exemplo. Você não pode querer gritar com o seu filho, falar alto com o teu filho, e o seu filho vê que você não dá exemplo nenhum. Então, quando a gente é exemplo, a sua voz não precisa nem ser alterada. É só a fala, seu filho já entende. Então, quando você é exemplo para o seu filho, ele vai te ouvir porque ele sabe que ele não é seu amiguinho, ele é seu filho. E os filhos têm que respeitar os pais. Isso é fato, né? E eu vi aqui a pergunta que você fez, Ana, lá na frente, que é só agora que eu li aqui, se a pessoa que não consegue ter filho é punição. Vamos lá. Punição é uma palavra muito pesada. Punição. Lembra que o que eu faço fica marcado em mim? Se eu sou uma mulher, hoje, que eu tive um relacionamento, fiquei grávida, mas eu não quis, eu abortei. Aí eu tive outro relacionamento, eu fiquei grávida, eu não quero, abortei. Aí eu abortei de novo. Isso, para mim, se tornou algo comum. Minhas próximas encarnações, eu vou ter muita complicação com o meu útero. Lembra que tudo que a gente não cuida numa encarnação, na outra, ela vem debilitada? Sem contar que todos os espíritos que eu, por livre-arbítrio, impedi de vir, se for um ser evoluído, vai me perdoar e vai seguir adiante, e o problema vai ser só meu. Se tiver a mesma evolução que eu, vai ficar ali me cutucando. Então, por isso que lá naquele assunto a gente falou, cada caso sempre vai ser um caso. Se eu fiz um aborto uma vez porque eu errei, porque eu perdi a cabeça, porque eu fui estuprada, porque N fatores. Se eu fiz 3, 4, 5, 6, tem algum problema aí, então. Eu vou perder a cabeça, ficar desesperada 4, 5, 6 vezes, tem alguma coisa errada comigo. Ok? Então, só para responder a pergunta dela. Ah, essa parte eu já li. Eu não sei se eu li. Vamos ver se eu li. Acho que não. Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Um ser não dispõe de regalias de abusar do outro. Eu li sim. Em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida ajudem aqueles que são os responsáveis que não renunciem ao dever de amparar os filhos. Notadamente, se esses filhos ainda não atingiram a puberdade, que lhes traçará o começo à compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. É muito importante também a gente passar para os nossos filhos que para tudo tem hora. Tem hora para namorar, tem hora para ter relação, tem hora para casa, tem hora, né? Esse negócio de falar, ai, meu filho, segura sua cabita que o meu bode tá solto, é uma coisa nojenta até de ser falada. Né? A gente tem que ensinar os nossos filhos que o respeito cabe em todos os lugares desde sempre. Não é? A minha filha tem que aprender a respeitar, o meu filho tem que aprender a respeitar. Sempre. Peraí. Alterações afetivas. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Olha que legal, a gente acabou de falar sobre isso. Ao contrário, bem grande influência exercem, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação, constituir-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Livro dos Espíritos, questão 208. Gente, nós vamos errar sempre, até a gente desencarnar. Não procure 100% de acerto em você, porque você ainda não é o ser perfeito, ok? Todos nós vamos errar.
todo mundo vai falar assim, vai olhar lá atrás e vai falar, caramba, seu filho faz um negócio, você fala assim, oh, meu Deus, onde foi que eu errei? Provavelmente você errou mesmo em algum lugar, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Quando a gente dá o nosso melhor, esse erro não vem com peso. Ok? O peso está quando você sabe que você deve fazer e não faz. Aí tem o peso. Sabe, se o seu filho chega com uma coisa da rua, ele chega com uma coisa e você... O que é isso, filho? Ah, ganhei ali. E você deixa para lá. Você já começou a errar aí. Aí é um erro. Peraí, para tudo. O que é isso e quem te deu isso? E da onde é que você acha que você pode entrar com uma coisa que eu não sei de onde veio? Porque às vezes depois quando você abre o olho, é tarde demais. Olha o que ele fala, a responsabilidade que nós temos pela educação dos nossos filhos. Então nós temos que observar o comportamento dos nossos filhos, para a gente poder ajudar e intervir enquanto há tempo. É responsabilidade dos pais, sim, observar. Meu filho chegou com alguma coisa que não fui eu que dei? Quem deu? Por que deu? Pronto, não é? Responsabilidade. Em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher, na formação do grupo doméstico, seguida de filhos, a lhes compartilhar a existência, que enxerguem que tudo veio para a nossa evolução. Olha que demais. Até aquele filho problemático veio para a nossa evolução e para a evolução dele também. Conquanto bastas vezes sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, desvairado em exigências de toda a espécie. A pouco e pouco acabamos por entender que apenas o amor que sabiamente se divide em bênçãos de paz e alegria para com os outros é capaz de multiplicar a verdadeira felicidade. Eles são nossos filhos temporariamente, não são propriedade nossa. Então, não é para você escolher o que o seu filho vai fazer. Você tem que capacitar ele para que ele faça as próprias escolhas. Não é? Muitas vezes a gente fala, ah, mas meu filho tem que fazer isso. Não. Seu filho tem que decidir se é isso que ele quer fazer dentro do que é bom. E mesmo que ele escolha o que é ruim, a sua mente não pode pesar por conta disso. Né? Porque senão, se o filho escolhe ir por um caminho errado, você vai se culpar. E às vezes a escolha foi dele. E você não pode fazer nada, a não ser orar. Não é? Que cada um tem a sua história. Mas é muito importante. O meu filho, meu sonho era que o Felipe servisse a aeronáutica. Eu tinha um sonho de ver o Felipe de farda azul, que era uma coisa impressionante. Quando ele fez 18 anos, ele foi se alistar, eu falei assim, filho, se alista na aeronáutica. A mãe quer tanto ver você de uniforme. Aí ele foi, se alistou, aí eu tive que pedir ajuda para um amigo nosso, que é o Silva, que ele é tenente-coronel da aeronáutica, para falou assim, olha, se o seu filho passar na escrita, deixa que eu puxo ele. Enfim, puxou. Mas foi o dia mais feliz da minha vida quando eu vi meu filho fardado de azul, a formatura dele foi a coisa mais linda do mundo. Ele ficou 6 anos na aeronáutica. Aí um dia ele chegou em mim e falou, mãe, eu vou pedir para dar baixa. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Por que que você vai pedir para dar baixa? Ele falou, porque eu não quero mais ficar lá. Eu falei, tá bom, então. A vida é sua, você vai decidir, né? Hoje ele saiu, ele se formou, seguiu o que ele queria, e tudo bem. E eu ainda falo para ele, falo, filho, obrigado, muito obrigado, porque você se alistou na aeronáutica e realizou o meu sonho, que era ver você de farda azul. Mas a vida é sua, você que decide, não é? Mas às vezes é que nem ele fala aqui, ó. Quanto basta às vezes sejamos recalcitrantes na sustentação do amor egoístico, de achar que eles têm que fazer o que a gente quer, porque a gente sabe o que é melhor para eles. Gente, muitas vezes a gente não sabe nem o que é melhor para a gente, não é? Então, chega uma idade que você tem que soltar e ver se o que você plantou, se o que você ensinou lá, se vai dar fruto.
não é? Enquanto são crianças, são responsabilidades nossas. Quando cresce, já não são mais nossa responsabilidade. E os desajustes. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai. Calma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 16. Em certos lances da experiência, é a mulher que vê no esposo o retrato psicológico do pai, a quem se vinculou desde o berço. Em outros, é o homem a exigir da companheira a continuidade da genitora a quem se jungiu desde a vida fetal. Ocorre, porém, que o matrimônio é uma quebra de amarras, uma vez que somos todos espíritos imortais interligados perante Deus por meio dos laços da fraternidade real. Isso quer dizer que ninguém é dono de ninguém, ok? Que nós estamos ligados por uma família universal, ok? Ora vamos vir como marido e mulher, ora como irmãos, ora como parentes, ora como primos, ora como só conhecidos, ora como vizinhos, até que um vai alça para uma evolução, o outro alça para outro, né? Uns são mais rápidos, outros não. Mas a gente tem que entender que todas as vezes que nós estamos junto com alguém, nós temos uma responsabilidade enorme de dar o melhor para essa pessoa. Para que ela não caia, ela não fique desajustada, ela não caia em armadilhas por conta das nossas atitudes. Isso a gente tem que pensar quando se refere a sexo, isso a gente tem que pensar quando se refere a uma união, isso a gente tem que pensar quando a gente tem uma amizade, tem que pensar quando é meu filho, quando é meu pai, quando é meu amigo. Que as minhas atitudes não façam com que a outra pessoa fique desajustada. Que a outra pessoa não caia em depressão por conta das minhas ações. Né? Que a outra pessoa não sofra e não caia no desânimo profundo porque eu não soube ser um bom marido, ou uma boa esposa, ou um bom amigo, ou uma boa companhia. Eu acho que quando todos nós, quando nós tivermos em mente que o que nós fazemos para o outro é tão importante quanto o que nós fazemos para nós, eu acho que a gente melhora assim numa cavalgada assim de 390 graus. Faça ao outro aquilo que quer que seja feito com você. Se nós já soubéssemos praticar isso com tanto afinco que a gente pratica outras coisas, o nosso planeta já era sem provas e sem expiações, não é? Então, mas como nós estamos andando e aprendendo a sermos melhores, tá tudo certo. Não é? O que a gente não pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, de jeito nenhum, é abandonar Jesus. Porque Jesus não abandona ninguém, somos nós que nos afastamos dele. Então, se a gente toma pela nossa vida, não abandono Jesus, eu vou ter sempre um lugar para buscar o que eu preciso. Eu vou ter sempre um lugar para buscar água quando eu estiver com sede, eu vou ter sempre um lugar para buscar alimento quando eu estiver com fome, eu vou ter sempre um lugar para buscar um cobertor quando eu estiver com frio, eu vou ter sempre um amigo quando eu precisar de um ombro, eu vou ter tudo que eu preciso se eu estiver próximo de Jesus. Então é isso, gente. Então, qualquer assunto que você tiver dúvida, vai, conversa com Jesus, a resposta vem clara. Não vem com enigma, ela vem muito clara. Muito clara. Não é? E a gente vai ser assim. Muitas vezes a gente vai se entristecer um pouco, não é? Muitas vezes a gente não vai entender o que está acontecendo, mas confia, né?